tem uma coisa que tá difícil ultimamente aqui no canal é não falar de Tarcísio de Freitas, né? O cara tá batendo um bolão dentro da sua gestão e tá dando aula sobre como se faz um trabalho bem feito, como se desapropria, como se trata os impostos do povo. Realmente, Lula tem muito a aprender com Tarcísio de Freitas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. O governo Lula está deixando a desejar. Numa ação lá na ONU, num momento em que pediram para fazer um minuto de silêncio e se levantar em homenagem às vítimas da guerra da Ucrânia, as vítimas da Ucrânia, o Brasil não se levantou. Isso pegou mal, viu? Caiu muito mal. Quem está sendo fritado, e a palavra é essa, fritado, dentro do próprio governo PT, é o Haddad. E eu vou ser sincero que até eu tô ficando com dó. Por quê? Porque ele tá tentando fazer a coisa certa. Por incrível que pareça. E ao tentar fazer a coisa certa, o governo petista tá detonando ele e com certeza ele vai cair do governo PT e não vai demorar muito. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Nós vamos falar também sobre a assinatura da CPI, uma denúncia que o Gustavo Gayer trouxe sobre dois parlamentares, dois senadores que estão alinhados com Lula, segundo ele. Isso e muito mais você vai ver nesse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo é o vídeo das 9 horas da noite, é o último vídeo, número 5, onde a gente faz um resumão. Então a gente vai falar muito mais do que só essas matérias que eu falei. Para você não ficar assistindo o vídeo velho, hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, tá? O último vídeo. Você acompanha aí o número do vídeo pelas hashtags que tem no comecinho do vídeo, combinado? Bora para a matéria? Só lembrando que se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreva, rumo a 1.400.000 seguidores. Nosso canal perdeu bastante o impacto. Seria interessante se você pudesse dar um like e compartilhar. E eu tô vendo que tá acontecendo isso com muitos canais de direita, tá? Muitos canais de direita. Então, não esquece de dar o joinha e compartilhar aí pra gente, beleza? Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Essa matéria que foi publicada por um vereador da cidade de São Paulo, que é o Fernando Holliday, você já deve conhecer, ele que era do MBL, não é mais. Ele escreveu o seguinte: exemplo, Tarcísio desapropria área para construir casas para as vítimas das chuvas no litoral. Vamos entender uma coisa? Tem duas graves doenças no serviço público e nos políticos brasileiros. Uma delas é a burocracia. A burocracia atrapalha qualquer serviço público. Mas tem uma coisa que é pior que isso: má vontade, a falta de vontade de ajudar. Tarcísio mostrou que má vontade ele não tem nem um pouquinho. E ele mostrou que conseguiu lidar com a burocracia, burlá-la em menos de uma semana. Já tem ações de desapropriação de área para construir casas, moradias para o pessoal que está desabrigado em São Paulo. Se todo político agisse assim, talvez a gente não teria tanta vergonha dos nossos políticos. Às vezes a gente tem vergonha até de ser brasileiro, vamos ser sinceros. Mas talvez a coisa fosse um pouquinho diferente. Ainda Tarcísio de Freitas, isso aqui é do Terra Brasil Notícias, deu uma aula, verdadeira aula. Ele anunciou a redução do ICMS na saúde, agricultura e na indústria. Preste atenção no que ele fez, e aqui é seguindo passos do Guedes e do Bolsonaro. Nessa segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou 11 decretos com a redução ou isenção do ICMS de vários segmentos do setor produtivo do Estado até 31 de dezembro. O objetivo é reduzir o custo da produção e estimular a economia de São Paulo. A previsão é de renúncia fiscal de 850 milhões. Isso aí que ele está falando é a chamada curva de Laffer. Isso aí eu posso falar com uma certa propriedade, uma vez que eu sou tributarista. Presta atenção. Nós temos aqui vamos dizer assim, um paradoxo. Por que um paradoxo? De um lado, o Estado precisa de dinheiro para se bancar, então eu preciso cobrar mais. Por outro lado, quanto mais eu cobro, mais caro os produtos ficam e menos o comércio movimenta. O que o Tarcísio quer fazer? Eu vou cobrar menos. Cobrando menos, os produtos ficam mais baratos. Ficando mais baratos, eu vendo mais. Se vender mais, eu arrecado mais. No resumo, eu vou arrecadar a mesma coisa, mas o cidadão paulista vai ter mais poder de compra. Está andando na contramão do que o Lula quer fazer. O Lula quer cobrar mais imposto sobre a gasolina, deixando tudo no Brasil ainda mais caro. E quem está tentando impedir que isso aconteça, querendo copiar o Guedes e o Tarcísio,
é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad não quer deixar subir o preço dos combustíveis. O Fernando Haddad está querendo seguir os passos da curva de Laffer. E o que está acontecendo? A base petista no governo está fritando o Fernando Haddad, está detonando quem quer fazer a coisa certa. Deixa eu trazer uma coisa para vocês aqui, tá? Mudando de assunto agora. O Bolsonaro, ele anunciou que ele vai criar uma loja virtual. E dentro dessa loja virtual, ele vai vender calendários, bonés, ou seja, produtos relacionados ao próprio Bolsonaro. E aí, a mídia de esquerda, em especial o UOL, trouxe detonando o Bolsonaro. Bolsonaro Store tem calendário com atraso e tenta lucrar em cima do fanatismo. Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou o lançamento da Bolsonaro Store, uma loja de produtos em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O principal produto é um calendário de parede com fotos exclusivas de qualidade de Jair Bolsonaro e no período da presidência. Pois é, a esquerda detonou, falou que Bolsonaro agora não bastasse lucrar em cima do dinheiro público, quer lucrar em cima do fanatismo. Faz o seguinte, manda Lula lançar também uma Lula Store, tá? Quem sabe vocês vão entender. É iniciativa privada, pessoal, tá certo. Compra quem quer e quem gosta. E aí, não pode deixar passar, né, a sanha da mídia de atacar tudo que Bolsonaro faz. Pô, o cara quer vender, o cara tem condição, compra quem quer. E até isso é motivo de ataque. Vamos falar o quê? Que ele tá roubando o dinheiro do povo brasileiro agora? Isso aqui, por que eu trouxe? Não é para fazer fofoca, não. Tá? É interessante que você entenda isso aqui. Por que eu trouxe? Para mostrar para vocês a sanha da mídia em desvirtuar, em detonar tudo que é feito que não seja alinhado com o seu governo ideologicamente implantado. É simples assim. Tudo que não for do lulopetismo, tudo que não for da esquerda totalmente num disparate sem sentido, eles vão destruir, eles vão atacar. Onde já se viu atacar Bolsonaro porque ele criou uma store, uma loja de artefatos e adereços. Vamos lá, e se fosse? E o PT? Eu queria ver se vocês tinham a mesma sanha, porque se vocês não sabem, o PT lançou uma festinha aí onde o ingresso custava 20 mil, né? O pai dos pobres, tá? Tá estranho, né? Vocês nem falaram disso. Podia ter falado. Olha só essa matéria que eu trago para vocês aqui, ó. É importante. Grupo europeu é acusado de compra ilegal de fazenda maior que a cidade de São Paulo, na Amazônia. INCRA pediu anulação da compra da fazenda Nova Macapá, na Amazônia, pelo grupo europeu Agrocortex. O que acontece? Dentro da legislação brasileira é impedido, vedado, que estrangeiros comprem terras no Brasil. Afinal, a gente pode ser surpreendido com uma espécie de recessão. Imagina se realmente estoura uma guerra mundial, que é o assunto que o pessoal está falando aí. E a gente tenha travas e seja impedido de adquirir novos produtos de fora. Pelo menos o produto de subsistência nós temos a utilizar a nossa própria terra. E nós não podemos permitir que proprietários estrangeiros tenham terras no Brasil. Ou seja, quem tem que ter o domínio das terras no Brasil são brasileiros que obedecem à nossa jurisdição e o próprio governo também pode ter terras, tá? Ok, mas o que aconteceu? Sobre um espectro de um laranja, acusa-se que um grupo europeu adquiriu terras no Brasil, em especial na Amazônia, equivalente a uma área maior do que a cidade de São Paulo. E detalhe, sabe quando isso que aconteceu? Em 2014. Dou um prêmio para você que acertar quem era o presidente em 2014. Ou a presidente em 2014. Pois é, então teve esse burlar aí, então estão vendendo nossa Amazônia, venderam parte da nossa Amazônia aí para os europeus poderem explorar ainda mais. Aí depois fala que o que vende a Amazônia, o que deixa explorar é o Bolsonaro, né? Vamos lembrar que em fevereiro foi recorde o desmatamento na Amazônia. Só que ninguém viu, tá? Ninguém viu o tweet da Marina Silva acusando o governo, ninguém viu o Twitter
do DiCaprio acusando o governo, ninguém viu o Twitter da Globo News, nem editorial daquele pessoal falando Bolsonaro, o desmatador de mundos. Ninguém viu isso, tá? Para você ver o tamanho da hipocrisia da mídia. Bora lá. Essa postagem aqui é de Gustavo Gaia, tá? 2 senadores do estado de Goiás. Um deles é o Vanderlan Cardoso e o outro é o senador Cajuru. O Gustavo Gaia já mostrou que o Vanderlan Cardoso não havia votado em favor do Rogério Marinho. E o Vanderlan que se elegeu também com a base Bolsonaro. O Vanderlan não gostou nada disso, entrou com uma ação contra o Gustavo Gaia, inclusive no STF, pedindo a prisão e a cassação do mandato do Gustavo Gaia. Por quê? Porque ele anunciou para todo mundo que ele não tinha votado no Rogério Marinho. Tá? Então ele está pedindo a cassação, falando que ele apoiou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Tá? E isso aí é grave, o que o Vanderlan fez. Tá? Agora, Vanderlan também está sendo novamente colocado em xeque aqui pelo Gustavo Gaia, que está falando que eles não assinaram a CPI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A prova de que eles estão com Lula, Vanderlan e Cajuru não assinaram a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Tá? O Cajuru já se voltou totalmente contra o Bolsonaro. Foi eleito na base bolsonarista, mas já se voltou. Então o bolsonarismo já sabe muito bem que o Cajuru hoje está alinhado com o Pacheco, está alinhado com o Lula, virou as costas ao bolsonarismo. Isso aí não é novidade para ninguém. Agora o Vanderlan Cardoso esses novos anúncios aí do Gustavo Gaia aí que estão sendo trazidos aí, que estão incomodando bastante o Vanderlan Cardoso, tá? Então, o Gustavo Gaia faz bem porque um deputado tem que ser fiscalizado. Vamos lembrar, um senador tem que ser fiscalizado. A sua função é uma função pública e você é nosso funcionário. Então a gente quer saber, não assinou por quê? Tá? Recebeu o voto, e olha que eu sou goiano, hein? Recebeu o voto dos goianos, recebeu o voto dos bolsonaristas, levantou essa bandeira, por que não quer assinar? E mesmo dos petistas, os petistas não querem saber também quem é o responsável pelos atos do dia 8? Afinal, a gente quer saber, né? Então, é importante aí essa atuação do Gustavo Gaia. Bora lá, pessoal, dá uma olhada aqui. Avião caça dos Estados Unidos sobrevoa a China, tá? A zona chinesa, e país asiático entra em alerta. O que me assustou aqui, isso aqui ó, é do jornal Terra Brasil Notícias. O que me assustou é isso aqui, ó. Uma terceira guerra mundial parece estar próxima. Um novo desgaste na relação Estados Unidos e China surgiu nesta segunda-feira, após um avião militar de reconhecimento norte-americano sobrevoar o Estreito de Taiwan. Lá, aviões americanos fazem transporte lá, mas aviões de guerra nunca tinham passado naquele estreito. E exatamente no momento onde a China encontra conflitos naquela zona de Taiwan. Então, realmente é grave, tá? É grave e a gente tem medo de retaliação. Inclusive, a China anunciou que talvez, na verdade a CIA, que fez uma pesquisa e entendeu que a China pode estar enviando material bélico, ou seja, armas para a Rússia. E os Estados Unidos falou que se isso acontecer, eles vão responder à altura. Então, essa passagem do avião próximo da China, logo depois que a China fez aqueles balões sobrevoarem também a área americana, é um sinal de que assim, o gás já vazou todinho. Está esperando só a fagulha para esse fogo explodir. Quem vai sofrer, não tenha dúvida, é a população mundial como um todo. Isso aí é uma estratégia, tá, pessoal? Você já ouviu falar em economia de guerra? Ou seja, você cria uma demanda por uma coisa, por um problema que existe, que é a defesa, que é o ataque, que é o material bélico. Ou seja, você cria um mercado multimilionário e os países que têm essa tecnologia lucram muito, os que não têm vão ser dizimados e massacrados. Aconteceu em 1945, peço a Deus que não aconteça agora, tá? Bora lá, pessoal, matéria do antagonista, tá? Tô cansando de falar já, vai? Brasil não se levanta na ONU pelas vítimas da Ucrânia. O episódio ocorreu na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na última sexta-feira, que marcou um ano da guerra. O que aconteceu aqui, pessoal, para que vocês possam entender? Teve o evento, tá?
lá nas Nações Unidas, onde marcou um ano da guerra da Ucrânia. No último vídeo eu falei sobre essa questão, por que essa guerra não acabou. É uma proxy war, ou seja, a Ucrânia é bode expiatório. Na verdade, a Rússia está enfrentando a OTAN todinha. Tá? Então, essa briga aqui não tem hora para acabar e não parece que vai vir tão fácil. Não é uma rosinha do Lula Paz e Amor que vai acabar com isso. Não tenham dúvidas disso. Tá? Tem muita grana envolvida aqui. Isso aí é para pagar de bonito para os desavisados que acreditam nessa narrativa da esquerda. Mas o que aconteceu? Primeiramente, o representante da Ucrânia pediu que fizesse um minuto de silêncio em relação às vítimas da Ucrânia. Dois representantes diplomáticos e suas respectivas comissões, confederações, não levantaram. Brasil e China. Os dois únicos que não levantaram. Isso é uma nítida afronta aos Estados Unidos, à Ucrânia, enfim, a esses países que são parte da OTAN. Depois, o russo, o diplomata russo levantou e ele mesmo fez o pedido pelas vítimas da Ucrânia. E aí a China e a Rússia e o Brasil levantaram. Ou seja, se estouram a Segunda Guerra, de que lado o Brasil vai estar? Da OTAN ou do lado dos russos dessa vez? Não quero nem pensar nisso. Tá? Como eu disse para vocês, Haddad sofre pressão de aliados do governo por receio de piora na economia. O temor com a possível deterioração das condições da economia tem alimentado a pressão sobre Fernando Haddad, entre membros do governo e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ofensiva interna contra o ministro da Fazenda ocorre em meio à queda de braço pública no governo sobre a tributação dos combustíveis e tem tema central no Palácio do Planalto. Gente, Bolsonaro foi criticado de um tanto. Eu vou te ser sincero, e aqui eu não estou aqui para mentir para vocês, que até eu me assustei quando Bolsonaro anunciou que ia reduzir os tributos sobre os combustíveis. Eu falei, isso aqui é uma bomba relógio, Bolsonaro vai reduzir os tributos, vai reduzir a arrecadação e vai dar ruim, porque depois vai voltar e vai voltar em dobro. O que acontece? Ele aplicou a curva de Laffer. O cara acertou e eu estava errado. Que bom! Ou seja, ele conseguiu, reduzindo os impostos, controlar a inflação e aumentar os investimentos. Tanto é que a gente entregou 2022, o Brasil, com um PIB acima dos Estados Unidos, acima da própria China. Então o cara acertou. Agora, o Haddad falou, opa, vamos manter, vamos fazer essa coisa que está dando certo, não vamos aumentar a tributação. E o que está acontecendo agora é que a ala da esquerda está batendo aqui para aumentar a tributação, aumentar a arrecadação. Tá? Então, assim, é grave, tá? É grave o que está acontecendo. O problema é que a gente vê que a base do governo está sem orientação econômica nenhuma. A gente não sabe onde isso vai parar. Isso aí pode parar num buraco onde o brasileiro não vai dar conta de encontrar, de resolver o problema mesmo. Tanto é que olha só essa matéria aqui, que é também do Terra Brasil. Fundo do Poço. Em segundo mês de governo Lula, índice despenca e fica pior do que o período da pandemia. O índice de confiança da indústria caiu 1,1 ponto em fevereiro, após a queda de 0,2 pontos em janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas, tá? A FGV que trouxe essa informação. Com o resultado, o índice atingiu 92 pontos, o menor nível desde julho de 2020, quando havia atingido os 89 pontos, ou seja, pior do que a pandemia. A indústria não confia no governo Lula. E sem confiança, como que a coisa anda? Não tem como. Olha só, isso aqui também é grave. Plantão TBN, tá? Que é o Terra Brasil Notícias. Lei da censura avança rápido com consenso de Lula, STF e a esquerda no Legislativo. A única alternativa para parar isso aqui agora é através dos parlamentares conservadores, se não se venderem, tá? Em troca de carguinhos ou outras coisas que o governo Lula possa oferecer. Lula já começa a andar em passos mais largos na direção sobre o domínio do que pode ser dito no país. O controle estatal sobre o que pode ou não ser dito nas redes sociais deve se intensificar durante o governo Lula, comprometido pelo petista durante a campanha eleitoral, além das políticas de próprias plataformas
que impõe certas restrições para algum tipo de conteúdos. Atores do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo alavancam na tentativa de criar mecanismos para monitorar, proibir e criminalizar determinados conteúdos. Pois é, se eu acabei de anunciar para vocês que a nossa economia vai mal, que a nossa economia não está indo bem, que nós temos problemas como esse aqui para resolver, aumento da inflação, é hora de calar as redes sociais, preocupar com isso. Tá, eles não querem críticas, eles querem calar quem tem coragem de criticar, não é? Depois do governo Lula, frutas e hortaliças aumentam até 60% e assustam os consumidores. Ainda querem aumentar o imposto da gasolina. Você acha que isso vai parar onde? Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Não tenha dúvida que isso aqui vai dar bomba, tá? Olha só o que o Ciro Nogueira falou em relação ao Haddad. Ciro Nogueira diz que Haddad é o novo Bolsonaro do PT. Por que o novo Bolsonaro do PT? Vão fritar ele, vão jogar todas as culpas, tudo quanto é coisa ruim, a culpa agora vai ser do Haddad. Olha só, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro da Casa Civil, chamou Fernando Haddad de Bolsonaro do PT. A comparação se deve ao fato de que, para Ciro, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca um novo culpado para eventuais erros do governo. O atual ministro da Fazenda seria o alvo perfeito, depois do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, primeiro vai atacar o Bolsonaro, depois é o Haddad que vai levar pedrada. Pois é, eu acho que Haddad não esperava tudo isso depois de ter sido tão fiel ao PT, né? Grave demais. Mas sabe, no final das contas, quem pode sofrer é o Haddad, lá com as críticas. Ele vai sofrer, mas isso passa. Agora o povo brasileiro, esse vai sofrer de forma amarga, porque ele vai sofrer no bolso, ele vai sofrer dentro da geladeira, ele vai sofrer dentro da sua casa, porque a política econômica do PT, a gente já viu isso durante a gestão de Dilma Rousseff, não deu certo. E o velho Lula volta aplicando todas as medidas de Dilma Rousseff, querendo buscar PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, querendo mexer nos juros de forma aleatória. Ou seja, tá ruim. E quem vai sofrer com tudo isso é o povo brasileiro. Tá certo? Ficou até o final do vídeo? Peço a você que compartilhe e mande para o maior número de pessoas possível. A gente está tentando fazer a nossa parte. Quer esclarecer, quer dizer para vocês o que está acontecendo. Às vezes a gente erra aqui, às vezes a gente acerta. Isso é ser humano, tá? Assim, a gente tenta trazer de forma mais imparcial possível, sem extremismo de forma alguma. Quero que você realmente entenda a política como ela é, tá bom? Então deixa no seu comentário o que você achou. Se não adquiriu ainda, conheça o nosso livro 20 Regras para a Vida. Isso aqui é o que ajuda a gente a manter o canal, isso ajuda a gente a colocar aqui as nossas contas em dias do canal. E é uma forma de eu estar retribuindo, porque eu trago um produto de qualidade para você, você me ajuda com um Pix simbólico, que é R$ 5,99. Você já baixa o livro, já sai fazendo leitura do nosso e-book. Eu espero que você goste, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu volto amanhã às 9 horas para a gente estar aqui conversando com vocês. Um grande abraço e até lá.